Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 377, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência, Hermínio Miranda continua nos dizendo assim: o planejador é o poder moderador, dotado de habilidade bastante para demonstrar e provar aos cabeças quentes que o interesse coletivo precisa sobrepor-se ao individual, por mais forte que seja este. É preciso que cada componente da sinistra máfia espiritual compreenda que os casos pessoais de cada um, vingança, perseguições, conquistas e posições, passa a constituir objeto de cogitação coletiva e, como tal, tem que esperar a vez e a oportunidade. Se nós pararmos para analisar, o planejador é o poder moderado. Nós precisamos entender uma coisa. Aqui, Hermínio Miranda, ele já nos faz enxergar um novo ângulo. Olha só para você ver que interessante. Até aqui, nós estávamos apegados a uma equipe de seres frios, calculistas, né? Voltando aqui, impessoal, inteligente, culto, né? Com grande sofisma, excelentes dialéticos, pensador, sutil e aproveita-se de qualquer descuido ou palavra infeliz do doutrinador para procurar confundi-lo. Se nós pararmos para analisar, até aqui, nós conseguimos ver tudo isso na personagem ou na personalidade, no personagem de uma categoria. Você consegue entender? De uma categoria. Porque é preciso entender que planejadores é uma categoria de espírito, é uma classe. O executor, o jurista, os chefes das trevas, não deixa de ser classes, não deixa de ser categorias, mas no coletivo. Porque é preciso entender que nós podemos, em meio a todos nós, encontrar planejadores aqui no corpo físico, independente da erraticidade. Você pode sentir uma certa dificuldade para captar as nossas nuances, mas vamos devagar para você entender. O planejador, ele não passa-se de uma pessoa administradora. Porque o administrador, ele é frio, ele é calculista.
ele tem um dialeto perfeito, né? Então ele sabe conversar, ele se expressa em vários idiomas. Porque é necessário entender que existe os chefes das trevas na erraticidade, como existe também o chefe das trevas, ou melhor, existe também as trevas reencarnadas. Existe os executores na erraticidade e os executores no corpo físico. Como existe também os planejadores na erraticidade e os planejadores no corpo físico. Então nós vemos aqui, dentro de um inteligente planejamento global que proteja não apenas os interesses de cada um dos componentes isoladamente, mas também a segurança da organização. Que ao mesmo tempo, Hermínio aqui, ele deixa em aberto para que todos nós possamos raciocinar que ao mesmo tempo que ele comenta a respeito das classes dos planejadores que servem o chefe das trevas, ele deixa em aberto para que também analisemos todos esses que aqui no corpo físico se encontram. Então, o planejador é o poder moderador, né? Nós temos que voltar aqui. Dotado de habilidade bastante para demonstrar e provar aos cabeças quentes que o interesse coletivo precisa sobrepor-se ao individual. Por mais forte que seja este, é preciso que cada componente da sinistra máfia espiritual compreenda que os casos pessoais de cada um, vingança, perseguição, conquistas de posições, passam a constituir objeto de cogitação coletiva e, como tal, tem que esperar a vez e a oportunidade, submetendo-se à mesma estratégia, estudo, planejamento e ação, tudo a tempo e hora, nada de ações isoladas, tá vendo só? Tudo e hora. Observe a disciplina das trevas. Então, nada de ações isoladas. As trevas, elas trabalham em comum acordo. Quer dizer, uníssonas, né? Elas trabalham uníssonas, unidas, em comum acordo, uníssonas, juntas. Então, elas investem tudo, né? Então, planejamento e ação, tudo a tempo e hora, nada de ações isoladas, atabalhoadas que desperdiçam esforço e põem em risco a segurança da comunidade. Então elas não são precipitadas. Nós sim que somos precipitados. Às vezes, nós no corpo físico, na nossa precipitação, tendo ao nosso lado as trevas dando gargalhada e pensando, mas quanta ignorância esse irmão no corpo físico.
tudo se fará no tempo devido e todos têm direito à utilização dos recursos da organização. E todos têm direito à utilização dos recursos da organização. Todos os membros, todos os seres que trabalham ali naquela organização, elas desfrutam dos recursos da organização. Seus técnicos, olha que eles têm. Seus técnicos, seus instrumentos, seus soldados e trabalhadores de toda a natureza. No interesse de todos, portanto, a coisa tem que funcionar com muita precisão e firmeza. O planejador é, pois, figura importantíssima na ordenação dessas tarefas maquiavélicas. Sua perda acarreta uma desorientação geral. Então, a perda do planejador acarreta uma desorientação geral naquela classe, pois o único portador de todos os programas de pesquisas realizados anos e décadas, o planejador, quem possui, eu estou abrindo boca assim, você desculpa, mas sono, olha que coisa. Porque se fosse outras pessoas e dissesse, isso é fluir das trevas. Acho engraçado as pessoas, tudo culpa as trevas, né? Tomam um medicamento para dormir, começa a bocejar horrivelmente, horrorosamente, depois culpa as trevas, né? Então, o planejador é, pois, figura importantíssima na ordenação dessas tarefas maquiavélicas. Sua perda acarreta uma desorientação geral. É difícil, senão impossível, para os companheiros que permanecem na organização das sombras admitir que alguém tão lúcido e brilhante se tenha deixado convencer por um doutrinador encarnado. Os chefes das trevas, eles ficam assim, boquiaberta. Eles ficam pasmos ao descobrir que um planejador, um ser tão frio, tão calculista, tão inteligente, pesquisador até mandar parar, conhecedor de tudo, limitado, né? Conhecimento limitado. Os espíritos das trevas, chefe das trevas, eles não entendem por que esses planejadores, mesmo assim, né, se deixam convencer por um doutrinador encarnado. Mas é preciso dizer que ali não há só a presença do doutrinador. Há a presença de toda uma equipe espiritual por detrás no plano invisível, que às vezes o planejador ele não consegue naquele momento enxergar. E é preciso entender também que quando chega
a se aproximar da casa espírita, e principalmente dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, esses espíritos, desculpe, mas eu tenho que abrir a boca novamente, estou bocejando, desculpa, tá? Não é fluido não, gente, é cansaço mesmo, mental, físico. Então é preciso entender que quando essas classes de espíritos se aproximam do campo vibracional dos médios nas reuniões mediúnicas, pelos mentores espirituais da casa espírita séria ali, ou pelas equipes espirituais responsáveis por retirar esses irmãos das regiões umbralinas. Caso contrário, esses irmãos jamais, por conta própria, conseguiriam ali se conectar ao campo vibracional dos médios. Então, conforme já dissemos outras vezes, vou repetir. Na casa espírita séria, 100% das manifestações dos espíritos sofredores ou espíritos mais elevados, através do campo vibracional dos médios, por detrás há a presença dos mentores espirituais, sem os quais espírito nenhum logram o êxito ali no intuito, né? Porque há a disciplina, há a responsabilidade, há a pontualidade e outra coisa. Na casa espírita séria, se há no plano espiritual, nos hospitais, 50 espíritos sofredor, os mentores quase sempre, a depender da quantidade de médios, eles encaminham até a casa espírita para se manifestar através daqueles médios, 5, 6, não mais que essa quantidade de espíritos sofredor, porque esses espíritos, eles carecem e eles exigem automaticamente muito equilíbrio da equipe, muita energia, muita oração, concentração, enfim, equilíbrio em todos os sentidos. Esses espíritos é preciso que os médios se conscientizem-se que, no mínimo, um espírito se manifesta através do campo vibracional do médium. No mínimo um, às vezes nenhum. E quando um, no máximo dois. No máximo dois. Pois eu conheço médios em São Sebastião do Paraíso que eles recebem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 espíritos em uma reunião mediúnica de desobsessão. Primeiro, não é reunião de desobsessão, é misticismo. Segundo, são espíritos apócrifos, charlatões mistificadores, tanto quanto os médios. Porque nós vemos tudo isso nas obras de André Luiz, através de Chico Xavier, a minuciosidade, a seriedade, o compromisso e a responsabilidade dos médios, principalmente numa reunião que André Luiz esteve presente com os mentores espirituais, e que ali os mentores procuraram
parece que entre 9 médios e encontrou um médio apenas em condições mais ou menos para ajudar um espírito que ali eles haviam levado com muita necessidade. Mas existe o animismo, né? A pessoa quer pôr para fora aquele sentimento que ela traz. Então, ela acha que receber espírito significa, quanto mais espírito recebe, é porque é uma médio boa, um médio bom, um médio forte. E nós sabemos que não existe médio forte, não existe médio bom. Forte é o mesmo que fraco. Fraco é a fé da pessoa, a falta de capacidade, de caráter, de moral e de intelecto. Então, tem casas espíritas que eles recebem espírito a 3x4. Agora eu te faço aquela pergunta. Para que? Qual o objetivo? Para que qual o objetivo ficar recebendo espírito? O professor sempre nos esclarece que ele sempre priorizou a qualidade e nunca a quantidade. Enquanto as pessoas estão preocupadas em receber um espírito, 10, 20, 30, 40 espíritos, o professor disse que prefere tratar aquelas pessoas que cedem o campo vibracional a um espírito apenas. Porque você já parou para imaginar que o nosso eu, ele é tão grande tanto quanto o universo? Uma vez que reconhecemos que fazemos parte nós somos uma centelha que fazemos parte do organismo do Criador. Então, para que ficar recebendo tanto espírito? Para quê? 3, 4, 5, 7, 9, 13 espíritos em cada médium. Isso é falta de conhecimento. Porque o médium, ele não possui tamanha elasticidade espiritual e energia tanta suficiente para poder dar conta daquela responsabilidade, daquele compromisso. E também, com qual finalidade receber espírito, se nós na casa espírita devemos aprender primeiramente como se trata as almas. Porque é natural, nós deparamos com muitas pessoas que conseguem lidar com espírito na casa espírita maravilhosamente bem, mas em casa são monstros. O marido, monstro com a esposa é um monstro com o marido, os pais são monstros para com os filhos são monstros para com os pais. Aqueles seres saem para a rua como monstros na sociedade, no emprego, agem como monstros, egoístas, orgulhosos, avarentos, arrogantes, impetulantes, invejosos e por aí em diante vai. Então nós temos que aprender primeiramente a lidar com as almas. E quais são essas almas? As que se encontram no corpo físico, lado a todos nós.
É lógico que conforme nós nos educamos lado a lado as almas, obviamente nós somos convidados a auxiliar também nas casas espíritas aqueles nossos irmãos que já deixaram o corpo físico. Mas é preciso dizer que a primeira caridade, ela começa no lar. Não é na rua, não é no trabalho. A primeira caridade, ela começa no lar. Então não adianta nada você realizar o mundo e o fundo lá fora, se dentro do lar você deixa a desejar. Mas é preciso separar o joio do trigo. É preciso disciplina. É preciso nos conscientizar-se da nossa responsabilidade divina. É preciso nos conscientizar da nossa responsabilidade e não do nosso dever, porque ninguém deve aceitar o termo dever. É um dever meu ir à casa espírita hoje. Não, não é dever, não. É compromisso, é responsabilidade, porque dever caracteriza que tudo leva a crer que a pessoa está indo forçada, está indo contrariada, e na casa espírita praticar a obra da caridade, a pessoa não deve ir contrariada. Então, é um dever, é um compromisso, é uma responsabilidade. Então, é preciso nos conscientizar-se de uma coisa. Deus colocou no corpo físico nosso os pés para que andemos aqui na terra com os pés fincados no chão e a cabeça cá em cima, para que nos conectemos à providência divina através do raciocínio. Porque muitas pessoas, com todo respeito, pensam que estão aqui na Terra apenas para gozar a vida. Eu, se fosse só para gozar a vida, eu estaria gozando a vida, graças a Deus. Mas quantos anos na minha vida? Olha, 55 anos... Vamos pôr uns 45 anos que eu renunciei à minha vida física. Renunciei prazeres, lazer, renunciei bebida, cigarro. Luiz, mas você já fumou? Não, é no sentido. E beber? Olha, quando mais jovem, já tomei lá vinho, já tomei umas cajibrina, já tomei uísque. Ai, Luiz, mas que vergonha! Você fala, vergonha por quê? Você acha que eu também não estou em processo de evolução? Sou perfeito não, bem. Eu nessa vida eu só não matei, não usei droga, né? Não prostituí, você entendeu? Não vendi o meu corpo. Para você entender. Mas não fumei também. Mas tomar uma cajibrina, um vinho, um uísque. Sim, ora, por que não? Hoje mais não. Já uns 30 anos, mais ou menos, que eu não ajo dessa forma. Porque eu penso comigo assim, ó. A partir do momento que eu experimento. Não tem aquele ditado aqui na Terra, a pessoa chega assim na casa das mães, dia de domingo, vou almoçar na casa da mamãe.
Eu falo desse jeito que eu faço com a minha mãe também. Mãe, oi filha, faz aquela macarronada que a senhora sabe fazer, que eu gosto. Mãe, eu tô com a vontade de comer aquela macarronada. E a mãe vai e faz. Você vai e come. No outro domingo você tá com vontade de comer macarronada de novo? Isso é desculpismo. Isso é desculpismo, vai me perdoar. Você já sabe o gosto que tem a macarronada. Agora, por quê? Pra quê? Isso é psicologia, gente. Às vezes a pessoa mete a mão na cumbuca sabendo o gosto que tem a cumbuca. Depois responde pela cumbuca que ele quebrou. Então a vida é desse jeito. Já está no horário já. Nós vamos deixar agora para o próximo dia, o próximo vídeo.